Finalmente terminei a leitura de Pequenos Incêndios por Toda Parte, de Celeste Ng. Eu esperei acalmar meu coração, assentar minhas ideias para vir aqui conversar com vocês sobre Pequenos Incêndios por Toda Parte. Devo confessar para vocês que assim que eu terminei a leitura, eu já fui lá avaliar no Scoob e dei 3 estrelas para esse livro. Porém, dias depois de ter encerrado essa leitura e ter ficado refletindo sobre ela, essa história ter ainda pairado na minha cabeça por alguns dias, eu voltei atrás e fui lá e dei 4 estrelas. Porque Pequenos Incêndios por Toda Parte não é apenas um livro bom, ele é um livro muito bom, gente. E eu esperei passar um tempo, eu devia aqui conversar com vocês, para que essa minha opinião fosse um pouco mais coerente, para que eu conseguisse colocar minhas ideias mesmo assim de uma forma mais lógica e vir aqui compartilhar minhas impressões de leitura com vocês. Mas antes de começar a falar exatamente sobre essa leitura, eu gostaria de convidar você que ainda não está inscrito ou inscrita aqui no canal a clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo aqui. Também, gente, me acompanha nas redes sociais, beleza? Então, de início, eu vou contar um pouquinho o que a gente vai encontrar aqui em ponto de partida dessa história, ou seja, o primeiro capítulo desse livro. Nós estamos ali visualizando uma cena em que uma casa muito elegante da cidade de Shaker Heights está ali pegando fogo em frente, né, assim, de seus moradores, de toda a cidade ali que está assistindo esse incêndio. Logo de princípio a gente já sabe que essa é uma cena, uma das cenas finais do livro, fica isso bem estampado assim na cara. Então o que a gente vai acompanhar aqui em Pequenos Incêndios por Toda Parte é a história antes dessa cena final. O que foi que levou essa casa a ser incendiada, quais são as motivações, o que foi que chegou a isso, né? Então logo de início eu devo dizer que a gente tem vários detalhes dentro desse primeiro capítulo, que deixa você muito curioso em relação ao que vai acontecer, porque você fica realmente, como foi que isso chegou a esse ponto, o que foi que aconteceu? E aí é que a gente vai ser apresentado a alguns personagens, né, que justamente personagens que moravam dentro dessa casa que está sendo incendiada, que é a família dos Richards, né, que é composta pela senhora e o senhor Richard e seus 4 filhos, que é o Trip, Alexi, o Moody e a Izzy. Né? Então a gente tem aí já esse cenário, essa família que tá aí assistindo a casa sendo incendiada. A gente fica muito ansioso para saber o que foi que aconteceu. Logo depois, nos próximos capítulos, a Celeste Ng vai entregando assim o que foi que aconteceu na história. E de fato a gente pode dizer que a gente começa a acompanhar todo esse desenlace quando uma mãe e uma filha se mudam para Shaker Heights. A mãe, que é a Mia, e a filha, que é a Pearl, e vão morar ali numa casa alugada. E essa casa alugada é dos Richards, né? Então a gente começa a ver ali a junção desses personagens, eles estão começando a se conectar. Essas duas famílias vão criar alguns laços. Realmente é isso a sinopse, porque a gente vai acompanhando exatamente esse relacionamento dessas famílias, o relacionamento entre essas duas famílias, entre os integrantes dessas duas famílias, os relacionamentos individuais de cada família, tá? Também de cada família em si. Me atrevo até a dizer que Pequenos Incêndios por Toda Parte é um livro que vai falar sobre relacionamentos familiares. Tem romance, tem um pouco de suspense, mas aqui o foco mesmo são os relacionamentos. Enquanto a gente vai acompanhando a história desses personagens, dessas duas famílias, claro que a gente vai ter aí personagens secundários que vão acabar tendo um grande foco dentro da história. Um deles é o casal McCullingham. Eles estão ali no processo de adoção de uma criança, de uma menina. A gente também tem aí a mãe dessa menina chinesa que abandonou a criança, se arrependeu, né? Ela teve lá os seus motivos para fazer isso. Gostaria de recuperar a filha dela de volta. A gente vai vendo que essas histórias também vão se desenrolando, porque elas também estão relacionadas com essas duas outras famílias, a família da Pearl e da Mia, a família dos Richards. Posso dizer que esse livro também tem várias partes muito sutis, muito singulares, porque enquanto a gente acompanha assim, a família dos Richards, a gente vê uma família que a gente pode dizer que é tradicional, aquela, o pai, a mãe, os filhos, que parece ser uma família perfeita, onde todo mundo é unido.
Porém, né, por trás dessa fachada, a gente vê que os irmãos não se dão tão bem quanto aparentam. A família mesmo, eles se divergem os pensamentos, divergem as opiniões, divergem até a própria forma de agir e tratar uns aos outros. Por outro lado, a gente tem a família da Maya e da Pio, que parecem as duas muito unidas, porém não há uma abertura tão grande assim, e a gente também tem uma família disfuncional, sem pai, né? Que cadê esse pai? Quem é? Então ninguém sabe, a gente vai descobrindo à medida que a gente vai acompanhando a narrativa. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as minhas impressões. A primeira impressão que eu gostaria de falar é acerca dos personagens. Particularmente eu achei a construção dos personagens extremamente fascinante, porque todos eles são muito bem trabalhados. As suas minúcias, as suas 3 dimensões, assim, a gente consegue acompanhar quem são esses personagens, as motivações deles, o que eles estão pensando, enfim, a gente consegue acompanhar todo esse raciocínio. Então é muito interessante acompanhar essa construção dos personagens, porque você consegue sentir, você consegue entrar na pele desses personagens. Outra parte sobre esses personagens que me chamou bastante atenção é porque aqui a gente não tem, assim, a divisão, aquela divisão comum e padrão. Quem são os mocinhos, quem são os vilões. Aqui a gente vê personagens pautados na vida real. Personagens que estão acertando em alguns momentos e personagens que estão errando em outros momentos, que estão se construindo no dia a dia, se formando ali. Então é muito interessante essa construção dos personagens, essa posição, não fazer a gente se posicionar completamente do lado de uma família, ou completamente do lado da outra, ou completamente do lado de outros personagens. Ela lhe joga ali várias situações em que você, né, leitor, de acordo com a sua postura, os seus pensamentos, de acordo com seus valores morais, você vai se posicionar se você concorda ou discorda com o que aqueles personagens estão fazendo, o que eles estão dizendo, como eles estão ali atuando, né? Porém, nem sempre, né, é possível a gente se posicionar diante de tantos questionamentos e tantas reflexões que a Celeste traz aqui. Porque enquanto você pode ter uma opinião muito fixa em relação a outra, há alguns argumentos que são construídos dentro do livro que você fica realmente... E agora? O que que eu acho que é certo? O que que eu acho que é errado? Então isso eu acho que a questão de avaliar os personagens e as atitudes dele vai muito de cada leitor, sabe? De quais os valores morais, né, que o leitor carrega. Então eu acho que essa sacada foi genial porque é pautada realmente na vida real. Já sobre a narrativa, eu tenho que dizer pra vocês que foi uma parte que me incomodou um pouco, porque não é tão fluida assim. Pequenos Incêndios por Toda Parte tem um ritmo bastante próprio, bastante peculiar, e um ritmo lento, realmente muito lento. A narrativa, ela acontece toda em terceira pessoa, e a gente já, logo no princípio do livro, a gente tem uma cena final. Então você já vai ter que voltar um pouco no tempo e pra acompanhar essa história, né? E no decorrer dessa mesma história que a gente está já no tempo passado, a gente já vai acompanhar outros contornos dessa mesma história desses personagens em tempos assim de juventude, em tempos de quando eles eram mais novos. Então a gente vai ter essas regressões no tempo, mas não necessariamente os personagens vão estar acompanhando isso, tá? É um narrador que vai estar nos contando e não necessariamente tudo que ele nos conta os outros personagens vão saber. Isso é muito, muito interessante. Foi uma sacada muito legal, porém é uma narrativa que por vezes você vai ler e ler e ler, você vai pensar assim, nossa, eu li 20 páginas e quando você parar pra contar, você só tem lido 3 páginas, 4 páginas, porque é uma narrativa realmente muito densa, muito pesada. Então você vai demorar um pouco ler. Eu pelo menos demorei mais de 10 dias aí pra ler esse livro e eu acho isso muito, porque eu geralmente costumo ler um livro por semana, né? E aqui eu quero voltar a tocar numa coisa que eu falei no começo desse vídeo, porque eu tinha dado 3 estrelas pra esse livro, justamente por causa dessa sensação de ser um livro arrastado, mas depois eu voltei atrás e dei 4 estrelas pro livro, porque eu achei que realmente as reflexões que o livro traz, a forma como ele foi contado, eu acho que foi proposital para tudo o que a Celeste Ng queria abordar no livro e tratar e fazer a gente refletir. Tanto é que é um livro que você finaliza e você fica com a história assim, rodeando na sua cabeça. E eu sempre pensei, sabe,
Um livro bem escrito é desafiador, é questionador, ele mexe assim com as suas entranhas. Então, quando você começa a ler um livro desse jeito, quando você termina, você é outra pessoa. E aí, quando eu passei a refletir sobre isso, o que eu acho que é um livro bom, eu percebi que esse livro é muito bom mesmo, porque ele fez isso comigo, ele fez eu sentir isso após eu terminar o livro, sabe? Então eu acho que é um livro muito bom. Eu quero também comentar um pouquinho com vocês sobre algumas temáticas desse livro e quais as reflexões que esse livro me proporcionou assim durante a leitura e depois que eu terminei de ler. Eu fiquei toda assim às voltas com esse livro, né, com essa história. E eu cheguei à conclusão de que esse livro, o que torna Pequenos Incêndios por Toda Parte realmente um livro bom, porque ele nos coloca diante de temas tabus, assim, ainda considerados tabus pela sociedade. São vários temas que vamos fazer refletir, assim, intimamente, pra gente compreender qual é a nossa postura, a nossa opinião acerca desses temas. Inclusive, aqui a gente vai ver temas também, não só em questão de temas que tem a ver com família, relacionamentos familiares, a família diante da sociedade, mas a gente também vai ter temas voltados para questões sociais, como racismo, preconceito, como os imigrantes são tratados, né? Aqui a gente vê, Celeste traz a questão dos imigrantes chineses, como eles são tratados, como a vida é difícil para eles, como eles têm que lidar com a barreira linguística, a barreira cultural. Também a gente vai levantar questionamentos muito culturais, assim, as diferenças entre a cultura, quanto é importante para uma pessoa ter a sua cultura, saber da sua história, da sua cultura, porque isso faz parte da identidade de cada um. Acerca dos questionamentos sobre família, sobre a família, Celestine vai nos fazer refletir exatamente sobre o que é uma família tradicional, o que é uma família disfuncional, qual o seu posicionamento a respeito de quem não pode ter filhos e acaba contratando uma barriga de aluguel, qual o seu posicionamento sobre mães que abandonam os filhos em momentos tão difíceis e passa a vida depois arrependido por isso e gostaria de voltar atrás, mas a justiça não aceita. E também qual é o seu posicionamento sobre a adoção? O que você acha quando um casal adota uma criança, ele deve proporcionar a ele uma vida completamente nova, apagar suas raízes ou continuar trazendo sempre as suas raízes, a identidade para aquela criança, buscar trazer sempre a história, a identidade daquela criança. Então são questionamentos, nossa, sensacionais e que durante todo o livro, que vai ter toda aqui uma questão de valores morais, culturais e jurídicos e legais, enfim, a gente vai ficar tipo chocado, porque eu cheguei em alguns momentos que eu ficava pendia assim pra torcer pra uma pessoa, mas depois eu ficava pensando na outra, então eu fiquei muito dividida durante toda a leitura, porque Celestine me fez questionar coisas que antes eu nunca cheguei a questionar, porque eu nunca parei pra pensar sobre isso. Então foi um choque de realidade pra mim, porque não faz parte da minha realidade. Então conhecer isso foi incrível, sabe? Me colocar assim diante dessa situação em que eu me senti totalmente dividida e sem saber para que lado eu deveria ir ou estava torcendo. É um livro que é muito questionador, que realmente incomoda o leitor, sabe? E diante de tudo isso, a Celestine coloca a gente aquela questão, até onde você iria para conseguir o que você acha que é justo, quando você acha que o seu ponto de vista é certo. Você manipularia as pessoas, você enganaria, você mentiria, você faltaria com a ética profissional, a sua moral, o que você faria? Então é muito impactante você se ver diante disso, desses questionamentos, que isso também nos faz levar a questionar aqui. Quando a gente acredita que uma postura é correta, de acordo com os nossos valores, a gente percebe o quê? Que em um momento a nossa postura pode ser uma e em outro momento a nossa postura, os nossos pensamentos, os nossos ideais pode mudar, porque vai depender também dos jogos de interesse que estão ali envolvidos. Se o que está acontecendo ali é com seu amigo, é com seu parente ou é com alguém lá que você nunca nem viu,
Aí você não vai se importar, tanto faz como tanto fez. Mas e se fosse com alguém que você conhece? Se fosse com a sua família? Você acharia que era a mesma coisa? Eu achei genial esses tipos de reflexões, e a gente vê que até mesmo o título do livro é uma sacada genial. Não só pela questão do ponto de partida desse livro ser uma casa incendiada, mas durante todo o livro ela vai fazendo alusões a incêndios, então eu achei a sacada do livro é totalmente genial. Apesar de eu não ter considerado Pequenos Incêndios por Toda Parte um livro favorito, um livro, nossa, 5 estrelas, porque eu tive problemas realmente com a narrativa, eu achei muito lenta, achei muito arrastada. Tinha momentos que eu ficava muito entediada quando tava lendo, tinha momentos que eu queria dormir, largar o livro pra ir dormir, tinha momentos que eu queria fazer qualquer outra coisa menos ler. Mas assim, é um livro que questiona, é um livro que revira o estômago, é um livro que realmente, gente, nossa senhora, quando você termina, você sofre um impacto. O final nem é... Não vou dizer que o final vai agradar todo mundo, mas supriu as minhas necessidades, eu gostei do final, tá? Mas eu entendo quem não gostar desse final. Porém, assim, a gente sofre esse impacto, a gente fica com a história ao redor da nossa cabeça, depois você fica... Cacete, que livro foda. Mas enfim, eu tive um problema com a narrativa, mas com as reflexões, com a história em si, eu achei genial, muito bom as reflexões. Talvez você precise de alguns dias pra processar a história, pra processar os seus sentimentos, mas assim, vale a pena realmente, sabe? Gente, é isso que eu achei do livro, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de dar um like, de comentar aqui se você já leu, o que foi que você achou, ou se você quer ler esse livro também, me conta. Até o próximo vídeo. Beijo grande! Tchau, tchau!